Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do projeto Orai Sem Cessar. Eu sou Michele Munaretti e nós estamos lendo o livro do projeto Orai Sem Cessar, As 7 Igrejas do Apocalipse. Qual delas é você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano. Na semana passada eu contei uma historinha sobre a palavra estrela para explicar o significado de declinação das palavras. O significado de declinado, como eu já havia dito, está diretamente relacionado à variação das palavras conforme as diferentes funções que desempenham nas frases. Para explicar que nesta frase que diz: "Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro", as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ao concluir que nessa frase que acabei de ler, que a palavra anjo foi declinada para dar o sentido de mensagem e não de mensageiro, a frase correta então seria: "Quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são as mensagens para as 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas." Continuando a interpretar a frase que acabei de ler, vamos abordar agora o que seriam as estrelas ou as mensagens escritas para as igrejas. Sabemos que no judaísmo, a estrela, mais especificamente a estrela de Davi, é um símbolo profundo e importante, representando a conexão entre Deus e o povo judeu, o equilíbrio entre o espiritual e o material, a unidade de opostos complementares e também a história, a identidade judaica. A estrela de Davi, também conhecida como Magem Davi ou Escudo de Davi, é um dos símbolos mais reconhecidos do judaísmo. Ela é composta por 2 triângulos equiláteros sobrepostos, formando uma estrela de 6 pontas. Esse símbolo tem várias interpretações e significados. Um deles é proteção. Tradicionalmente acredita-se que a estrela de Davi oferece proteção divina. Também pode ser união dos opostos. Representa a união entre o divino e o terreno, o espiritual e o físico. Ainda outro significado é identidade. É um símbolo identitário para o povo judeu e está presente na bandeira de Israel. Ao longo dos séculos, ela se manteve como uma figura central dentro das tradições, da arte, da cultura. Ao longo dos séculos, ela, a estrela, se manteve como uma figura central dentro das tradições da arte e da cultura judaica, transcendendo seu contexto original e encontrando lugar em diversas manifestações culturais ao redor do mundo. A origem da estrela de Davi é tema de muita especulação e estudo. Enquanto alguns atribuem sua primeira aparição ao escudo utilizado pelo rei Davi em batalha, outros veem suas raízes em antigas tradições místicas judaicas. Acredita-se que a estrela tenha sido usada pela primeira vez como um símbolo militar pelos antigos egípcios, que a usavam para representar a estrela Sírius, que era sagrada para eles. Desde então, a estrela tem sido usada em muitas culturas e países, principalmente como um símbolo militar. Assim como o rei Davi, que usava a estrela no seu escudo, no contexto militar, a estrela é um símbolo comum em muitas insígnias e é frequentemente usada como símbolo de condecorações e prêmios. As estrelas também são usadas em medalhas, especialmente em contextos como as Olimpíadas. Tem um simbolismo profundo. Elas representam excelência, conquista e o brilho dos atletas que se destacam em suas modalidades. O símbolo da estrela como premiação tem uma origem que remonta a várias culturas e tradições. A estrela é frequentemente associada à excelência, orientação e brilho, o que a torna um símbolo apropriado para reconhecer conquistas notáveis. Na tradição ocidental, a estrela é usada em várias formas de premiação, como estrelas de ouro em escolas para reconhecer bom desempenho, e estrelas em Hollywood para homenagear celebridades no Walk of Fame. A ideia é que a estrela representa algo ou alguém que se destaca e brilha mais do que os outros. O próprio apóstolo Paulo destaca em suas cartas essa premiação que nos foi prometida se concluirmos com êxito a nossa tarefa aqui na Terra. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, ele está escrito: "Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Vós, porém, a incorruptível. Ainda em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, Paulo diz: Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Podemos então concluir que o Senhor Jesus estava com 7 premiações em sua mão direita para dar aos 7 candeeiros, ao qual são as 7 igrejas? E como já interpretamos antes, as igrejas representadas somos nós, a noiva de Jesus. Continuando a leitura das mensagens enviadas às 7 igrejas, percebemos que nas cartas às igrejas, o Senhor Jesus começa a sua mensagem dizendo: Eu sei as tuas obras. A palavra obra, como substantivo da frase, tem como significado aquilo que resulta de um trabalho, de uma ação, ou conjunto das ações de alguém, ou dos efeitos de alguma coisa em vista de certo resultado. Ele termina a carta para todas as igrejas dizendo: o que vencer ou ao que vencer, e faz uma promessa específica a cada igreja. E no capítulo 22 do livro de Apocalipse, o Senhor Jesus ainda afirma: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Como eu já havia mencionado, o Senhor Jesus, quando começou o seu ministério no Sermão do Monte, destacou 7 tipos de comportamento humano, e para cada um também fez uma promessa, como foi feito às 7 igrejas da Ásia no livro de Apocalipse. Vamos ver agora um comparativo desse prêmio que será entregue aos bem-aventurados ou ao bom comportamento humano ensinado no Sermão do Monte, como ele está diretamente relacionado com o prêmio proposto às 7 igrejas da Ásia. Na igreja de Éfeso, a sua advertência é: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. O prêmio prometido à igreja de Éfeso é: Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A bem-aventurança que está diretamente ligada à igreja de Éfeso é a bem-aventurança dos misericordiosos, porque o prêmio dele é porque eles alcançarão, quem for misericordioso também alcançarão misericórdia. E é isso que o Senhor Jesus está lhe dizendo. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. O Senhor Jesus está dizendo que será misericordioso com aquele que também tiver misericórdia. Na igreja em Esmirna, a advertência dela é: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O prêmio proposto à igreja de Esmirna é: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A igreja em Esmirna está diretamente relacionada com a bem-aventurança do bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. E o Senhor Jesus diz que Esmirna que de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, porque serão consolados. A igreja de Pérgamo, a sua advertência é: Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O prêmio proposto a Pérgamo é: Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pérgamo está diretamente relacionado com a bem-aventurança dos pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, assim como Pérgamo receberá um novo nome. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. A igreja em Tiatira tem como advertência o seguinte: Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas já conhecerão que eu sou aquele que sonda
mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. O prêmio para a igreja em Tiatira é: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Tiatira está diretamente relacionado com a bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ter sede e fome de justiça é reger a terra com cetro do Senhor para julgar com honestidade e justiça. Sardes tem como advertência: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Sardes está diretamente relacionado com a bem-aventurança dos limpos de coração, porque verão a Deus. Assim como Sardes está escrito: confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, os limpos de coração verão a Deus. A igreja de Filadélfia tem como advertência: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-te aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Laodiceia tem como prêmio: ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Filadélfia está diretamente relacionada com a bem-aventurança dos mansos, porque os mansos herdarão a terra. Assim como Filadélfia receberá a nova Jerusalém que desce do céu, os mansos herdarão a terra. Laodiceia tem como advertência: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que não vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O prêmio prometido para Laodiceia é: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Laodiceia está diretamente relacionada com a bem-aventurança dos humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Assim como o vencedor de Laodiceia receberá sentar-se com Deus no seu trono, os humildes de espírito terão o reino dos céus. Portanto, deduzo que as estrelas simbolizando as mensagens são premiações que serão entregues àqueles que concluírem com êxito as suas obras, como que para reconhecer o bom desempenho de cada um. Terminamos o capítulo 4 e do capítulo 5 ao capítulo 11 eu destaco as forças e fraquezas que cada igreja apresenta e comparo a 7 tipos distintos de comportamento humano, fazendo uma analogia com a metodologia de ensino que Cristo utilizou durante a sua trajetória aqui na Terra. Bem, o e-book já está disponível no site da Amazon. O link para você adquirir já está disponível no nosso site e na foto deste episódio. E para você que acompanha o projeto Orais Sem Cessar em outro país, o livro com capa comum já está disponível também no site da Amazon. E para você que mora aqui no Brasil e quer adquirir o livro com capa comum, é só mandar uma mensagem no site do Projeto Orais Sem Cessar, www.projetoraissemcessar.com, que eu enviarei pessoalmente para você. Espero que tenha gostado da leitura desses 4 primeiros capítulos do livro como amostra. Quero agradecer aos que ouviram, que acompanharam a leitura do livro do Projeto Orais Sem Cessar, As 7 Igrejas do Apocalipse. Qual delas é você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano.